Gênesis 16, hoje falaremos sobre El Roi, que significa o Deus que me vê. Gênesis 16, nós vamos ler até o versículo 6. Nós vamos ler do 1 ao 6, mas mantenha a Bíblia aberta porque nós vamos fazer uma exposição do capítulo todo. Mas nesse primeiro momento aqui em pé, nós vamos ler o versículo 1 até o 6. Gênesis 16, a partir do versículo 1, eu vou iniciar a leitura, você acompanhe comigo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Ó Santo Deus e maravilhoso Pai, vem, ó Deus, agora falar aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, talvez hajam aqui pessoas que estejam vivendo, ó Pai, sobre julgos de opressão. Talvez estejam pessoas aqui, ó Deus, que estejam sem direção, ó Deus. Mas nós cremos que hoje o Senhor falará aos nossos corações. Vem, ó Deus poderoso, transformar nossas vidas, mudar a nossa história, nos dar direção e fazer-nos ver quem é Tu e o Teu cuidado para conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar. Nós já vimos aqui que, logo no início, é um plano que é formado aqui, que obviamente vai dar errado. É um plano, de desespero, de uma mulher desesperada, e nós podemos entender o porquê do seu desespero, Era uma senhora de idade, já em idade avançada, e desde sua juventude ela foi estéril. E agora Sarai, já muito velha, ainda que ela fosse saudável, naturalmente já não poderia ter mais filhos pela idade. E ela está vendo que o tempo está passando e que aquilo que Deus lhe prometeu a seu marido, não está se cumprindo. Então nós podemos imaginar o turbilhão de sentimentos que poderiam estar na mente de Agar. E nós vemos aqui que Sarai, crê que Deus vai cumprir sua promessa. Porque ela acredita, que Abrão possa ter filho. Então ela traz o problema para si. Ela entende que a promessa não se cumpriu por culpa dela. É porque eu sou estéril, é porque eu sou muito velha. Então nós já podemos ver um sentimento de culpa aqui apresentado. Logo nos primeiros versículos. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Então nós temos aqui uma mulher que ela está basicamente sentindo-se culpada pela promessa não ter sido cumprida. Ela está olhando para seu marido, que tem uma grande expectativa, que é um homem de fé,
E ele está no aguardo de que Deus cumpra a sua promessa. E nesse momento de insegurança, ela olha para si e fala: a culpa é minha, Deus me impediu de ter filho. Eu não posso, deixar que ele pague pela minha debilidade, pelo aquilo que eu não posso dar. Então ela bola um plano em seu desespero. Qual é o plano? É que uma serva egípcia chamada Agar, engravide de seu marido e ela adote a criança como se fosse sua filha. Nós vamos ver que esse tipo de coisa vai se repetir depois lá com Jacó e suas esposas, onde elas também levam as servas a ele e por meio das servas adotam essas crianças e colocam como se fossem filhas delas. Era comum na época esse tipo de coisa. Mas quando nós vamos ler lá o capítulo 15, um capítulo anterior, nós vamos ver que Deus reforça a sua promessa para Abrão. E Sarai está inclusa nisso. Era aquela família que ele queria abençoar. Quando Deus chama Abrão para sair, ele fala: toma tua mulher e vem. Então a promessa incluía ela também. Ela fazia parte da obra. Ela fazia parte do plano de Deus. Porém, ela não estava vendo isso porque os anos estavam passando e ela não estava vendo nenhuma mudança. Mesmo que Deus estivesse ali falando e repetindo e tendo uma vida de intimidade com Abrão. Ela traz para si toda essa dificuldade em não gerar a criança. E é um dos cuidados que o servo de Deus precisa ter. É um cuidado que nós precisamos ter. Não são as nossas debilidades que impedem o agir de Deus. Não é o fato de eu não ter capacidade que vai impedir de Deus agir na minha vida. Porque quando Ele quer agir, Ele faz mulheres idosas e estéreis serem mães de filhos. Ele faz essas maravilhas. Ele faz essas obras. E se Ele nos chamou, nos entregou uma promessa e nos colocou no caminho da qual Ele nos destinou, Ele tirou Abraão de Ur dos Caldeus e prometeu a terra de Canaã. Eles saíram de Ur dos Caldeus, estão agora em Canaã. Eles estão dentro do propósito de Deus. Porém, a falta de acontecimentos, a falta dos milagres, a falta de ver as maravilhas acontecer ali, geram nela essa insegurança. E é o cuidado que precisamos ter. Nós estamos dentro da vontade de Deus? Estamos no lugar onde Deus nos mandou estar? Se estivermos, precisamos descansar no Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Nós não podemos trazer para nós o peso de fazer aquilo que Deus falou que Ele mesmo faria. E nós vamos ver isso lá depois, quando Deus vai libertar o povo do Egito. E Moisés e Arão clamam ao Senhor: Senhor, o que vamos fazer? Eu vou tirar o povo do Egito. E Ele tirou o povo do Egito. Nenhuma espada foi levantada. Nenhum levante, nenhum terrorismo, nada foi feito. Foi o próprio Deus quem conduziu cada uma das circunstâncias. Ele castigou o Egito, Ele libertou o povo e ainda fez os egípcios darem as coisas que tinham para aquele povo, como os espólios de guerra. Nós precisamos aprender que quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. E muitas das vezes Ele não quer que nós nos metamos no meio. Porque quando nós nos metemos no meio, nós batemos no peito e falamos: ainda bem que eu fiz. Se eu não tivesse feito, nem Deus faria. Mas agora eu fiz. E agora está tudo certo. Se Deus concordasse com isso aqui que estava acontecendo, se Deus concordasse com esse plano de Sarai, o que entraria no coração de Abrão e de Sarai? Ainda bem que nós demos o nosso jeito. Porque se a gente ficasse esperando isso aí, não ia dar certo não. Ainda bem que nós bolamos um plano aqui e fizemos. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Nós não podemos nunca achar que nós faremos melhor do que Deus faz. Nós não podemos nunca achar que nós podemos solucionar aquilo que Deus ainda não solucionou. E com isso eu não estou dizendo que nós devemos viver as nossas vidas, Deus vai resolver tudo por mim. Não é isso. Mas aquilo que é específico de Deus fazer,
não compete a nós nos metermos. Compete a nós simplesmente confiarmos. Nós precisamos confiar no Senhor. E Sarai, ela toma essa iniciativa. Nós vemos aqui que eles não oram a Deus em momento nenhum. E o próprio Abrão, ele vai na onda da esposa, ele também não ora. Ele também está no erro aqui nesse momento. E eles fazem esse plano. E a egípcia se vê grávida, ou seja, ela no seu período ali, ela notou, estou grávida. E passou a ser tratada como se a esposa fosse. Está grávida. E passou a desprezar a sua senhora. É uma mulher velha que não pode ter filhos, eu sou nova. É muito mais fácil o Abrão dar um chute nessa velha aí e eu assumo aqui para frente. Agora minha vida está toda resolvida. Eu era escrava. Agora eu sou mãe do filho do dono. Minha vida está ganha. E ela passa a desprezar Sarai. O que obviamente também iria acontecer. Olhem o risco que Sarai se mete em colocar uma mulher bem mais jovem que ela, uma mulher que pode ter filhos, para ficar com seu marido. Ela não pensou muito bem nas consequências. E aí, no versículo 5, a gente vai ver a postura de Sarai. Olha só. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que o venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. De quem foi o plano? Foi dela. Mas ela chega para Abrão: que caia sobre você, a culpa é sua. Que caia sobre você a afronta que essa mulher está me fazendo. Porque eu confiei em você e você está deixando isso aí acontecer. Que Deus seja juiz entre mim e ti. Agora ela lembrou de Deus. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Só quando dá errado que a gente lembra de Deus. Na hora de bolar o plano, ninguém ora, ninguém quer saber de nada. Mas quando dá errado, oh meu Deus. Oh meu Deus. Infelizmente nós somos assim. Nós somos assim. O ser humano é assim. E uma das características tristes do ser humano é que o ser humano não assume a culpa dos seus próprios erros. Abraão tinha culpa sim, ele aceitou isso tudo. Mas não era só culpa dele. Ela bolou o plano, ela tinha que falar: Abraão, nós erramos. Abraão, nós não está dando certo não. Mas o que ela faz? Que caia sobre você isso aí. E que Deus seja juiz entre mim e você. Dizer que Deus seja juiz é basicamente, você chamar alguém muito importante e falar: escuta a nossa causa aqui, quem tem razão? Eu ou ele? Julga aqui pra gente quem tem razão. Ela está dizendo isso a Deus. Que Deus seja juiz. Deus está vendo o meu sofrimento. Deus está vendo o que eu estou passando. Deus está vendo que nessa história eu sou inocente. Eu estou sofrendo aqui. Eu não tenho culpa do que está acontecendo. E essa sucessão de erros que nós vemos nesses 6 primeiros versículos vão acarretar em quê? No sofrimento de alguém que também errou, mas que é a menos errada na história, que é Agar. Ela pode ter errado por ter se ensoberbecido. Mas nós não vemos nada dizendo que ela deu em cima do patrão. Nós não vemos nada dizendo que ela quis aquilo. Nós vemos o quê? Que ela foi colocada dentro dessa situação. E quando a situação foi favorável a ela, ela foi tão maltratada que preferiu fugir. A Bíblia não diz que tipo de maltrato é esse. Eu imagino que não tenha sido maltrato físico, até porque esse tipo de servidão aqui não é o tipo de servidão como a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, que era aquela coisa de violência, não era esse tipo. Mas eu imagino que tenha sido uma pressão psicológica muito grande, Tudo que dava errado era culpa da mulher. Tudo que tinha de problema, a culpa era dela. Era aquela pressão psicológica, era aquele assédio moral ali, dia e noite, dia e noite, dia e noite, que a mulher, que ela deve ter pensado: essa gente vai me matar. Eu vou me mandar daqui. E uma mulher escrava, que não tinha nada, vai fugir e vai fazer o quê? Versículo 7. Ela, no fim do versículo 6 está escrito que ela acabou fugindo. Agora versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar.
Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. Aquela mulher estava completamente desamparada, e no seu desespero, ela foge e agora está sozinha. Mas o anjo do Senhor vai ao encontro dela. Interessante, né? O que Sarai disse para Abrão? Que Deus julgue essa causa. E Deus vai atrás da parte que é a mais sofrida. Ele não vai para Abrão e ele não vai para Sarai. Ele vai para Agar. Ele julgou a causa. O nosso Deus é Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus que responde os desamparados. O nosso Deus é um Deus que traz alívio ao oprimido. O nosso Deus não faz distinções entre aquele que tem mais e aquele que tem menos. O nosso Deus é justo e verdadeiro. Ele não apareceu a Sarai e falou: é isso aí, você agiu bem, estou contigo. E nem Abrão, mas ele aparece a Agar, uma egípcia que servia provavelmente a outros deuses. Uma mulher que ela não demonstra aqui, vejam bem, ela não ora nem clama a Deus. Nós não vemos aqui um resquício de fé nela. A única coisa que ela faz é chorar. Mas Deus vai ao encontro dela, Deus vai ao socorro dela e dá-lhe uma promessa parecida com a promessa de Abrão. Ele diz: no teu ventre há uma grande nação. O que ele prometeu a Abrão? Que Abrão e Sarai seriam os pais de uma grande nação. Para Agar, ele faz a mesma promessa, e ele vai cumprir essa promessa na frente da promessa para Abrão e Sarai. Aquela mulher que estava sem direção, sem saber para onde ir, que não sabia do que ia ser o futuro dela, agora Deus lhe deu 3 coisas. Deus lhe deu apoio, Deus lhe deu direção e Deus lhe deu esperança. Deus lhe deu apoio porque ela estava sozinha chorando e ele vai para consolá-la. Por que está vendo? Você veio da onde? Nós temos aqui uma conversa, ele a consola. Depois que ele a consola, ele diz a ela para onde ela tem que ir, ele diz que ela tem que voltar, ou seja, ele dá direção a ela. E não bastante apenas esse apoio e a direção, ele faz uma promessa a ela, ele lhe dá um futuro. E é isso que Deus faz na vida daquele a quem Ele chama. Ele nos dá suporte. Nos nossos momentos de aflição e de angústia, há um Deus ao nosso lado. Mesmo que nós sejamos a parte mais fraca da situação, mesmo que nós sejamos aqueles que estão em total desvantagem, há um Deus soberano e poderoso que está vendo tudo aquilo que estamos passando. Ele nos traz direção. Ele diz para nós o que nós devemos fazer e como nós devemos nos portar. E principalmente, Ele nos dá a esperança de um futuro melhor. É isso que Deus faz com aquele a quem Ele toca, aquele a quem Ele chama. E vamos ver como Agar vai passar a ver esse Deus agora. Versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bared foi chamado de Bear-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Esse termo aqui, o Deus que me vê. O nome hebraico, isso é um nome. Ela deu um nome para Deus. É El-Roi ou El-Roi, né? El-Roi, que significa Deus que vê. Ou seja, Agar, que não conhecia esse Deus, ou talvez conhecia apenas de ouvir falar, ela agora cria uma teologia nova. Ela tem uma revelação de Deus que ninguém mais teve.
E ela nomeia esse Deus com um nome que encaixa perfeitamente bem. Ele é El Roi, Ele é o Deus que me vê. Ele me vê nos meus desertos, Ele me vê nas minhas aflições, Ele me vê nas minhas batalhas e lutas, ainda quando não há ninguém me vendo, ainda quando parece que eu estou totalmente desamparado, ainda quando todos me abandonaram, há um Deus nos céus que está me vendo. Ele é o Roi, Ele é o Deus que vê. Ele vê as minhas causas, Ele vê as minhas lutas, Ele vê as minhas necessidades. E por isso o poço que fica entre Cádiz e Barerde foi chamado de Beer Lahai Roi, isto é, o poço daquele que vive e me vê. Ou seja, ela creu que havia um Deus vivo e que esse Deus havia. O que isso significa? O que nós vemos aqui na história dessa mulher? Ela passou a conhecer a Deus através do sofrimento. Ela passou a conhecer a Deus através da dor. Ela ouviu falar de um Deus chamado El Shaddai, um Deus que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se apresentou a Abraão, o Deus que falou: anda reto na minha presença, o Deus que fez as promessas. Ela ouviu falar dele, mas foi no seu momento de aflição, de luta, foi no seu momento de maior dificuldade que ela verdadeiramente viu que esse Deus que ela ouviu falar vive. Ele é um Deus vivo. Ela ouviu a sua voz, ela viu o seu cuidado, ela ouviu as suas promessas. Ele é um Deus vivo. E Ele não somente está vivo lá muito alto, não. Ele é um Deus que vive e me vê. Ele está me vendo. Há alguém prestando atenção em mim. Eu fui desprezada por todos. Fui desprezada pela minha patroa. Fui desprezada pelo pai do meu filho. Nós não sabemos a história de origem dessa mulher. Não sabemos quem foram seus pais. Não sabemos quem ela foi. Mas é uma mulher que está totalmente sozinha. Mas a partir desse momento de dor e desespero, ela passa a ver que ela não está sozinha. Porque há um Deus que vive, e esse Deus a vê. Ele é El Roi, o Deus que me vê. Nem Abrão teve uma revelação como essa. Todos os nomes dados a Deus, foi Deus quem se apresentou a Abrão. Mas ela cria um nome para dá-lo. Ela cria um nome daquilo que ela estava ali sentindo naquele momento. Que Deus é esse que eu não sei o nome? Que Deus é esse que eu não conheço? Eu sei quem é. Ele é El Roi. Ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que vê. Deus se revela no sofrimento. É uma das características do nosso Deus, que provavelmente nós nunca vamos entender. Mas quando nós vemos em quase todas as histórias bíblicas, nós vamos ver que a maioria dos servos de Deus foram chamados e viram maravilhas acontecer no meio do sofrimento. Deus usa o deserto a seu favor. Deus fala ao seu povo através do deserto. Deus corrige o seu povo no deserto. Deus faz milagres e maravilhas no deserto. Deus faz promessas no deserto. Então, se nós temos um Deus que é vivo e que vê, e é um Deus que usa do sofrimento para se revelar ao seu povo, isso precisa gerar em nós paz. Paz. Porque se Deus está permitindo o sofrimento que eu estou enfrentando hoje na minha vida, se Deus está permitindo que eu passe hoje por esse deserto, se Deus está permitindo que as circunstâncias se voltem contra mim, se Deus é vivo e está vendo, mas ainda assim está permitindo que isso aconteça, é porque talvez Ele queira se revelar a mim de uma maneira que Ele jamais se revelou a ninguém. Talvez Ele queira falar hoje ao meu coração de um jeito da qual Ele jamais falou. Talvez Ele queira fazer promessas para mim, promessas que Ele ainda não fez. Talvez Ele queira dar direções que eu ainda não tenho. Talvez Ele queira me dar esperança de um futuro que eu acho tão incerto e da qual eu não tenho nenhuma certeza. Talvez seja aqui, nesse deserto que eu estou vivendo hoje, que Deus queira falar ao meu coração.
Eu preciso dobrar os meus joelhos e falar: fala, Senhor, o teu servo ouve. Eu não quero murmurar nesse deserto. Eu não quero, ó Deus, nesse momento de dor. Eu não quero nesse momento de aflição. Eu não quero nesse momento em que eu estou enfrentando tantas batalhas e lutas na minha vida, tantas crises na minha vida, acreditar que o Senhor me abandonou. Eu não quero, ó Deus, que isso entre no meu coração. Eu não quero murmurar contra Ti. Eu não quero, ó Deus, que essas dificuldades me afastem de Ti, me esfriem, mas muito pelo contrário. Se Tu quer falar ao meu coração, fala, o Teu servo ouve. Que esse momento de sofrimento seja o momento onde eu conheça mais o Senhor de forma que eu jamais conheci. Que talvez no momento da escassez seja o momento de eu ver que Ele é o Deus de provisão. Que talvez no momento da doença seja a hora que eu vou ver que Ele é o Deus de cura. Coisas que eu apenas ouvi falar e apenas vi acontecer nos outros. Talvez seja esse momento que Deus queira fazer na minha própria vida. Um momento em que eu não vou mais ver a cura nos outros, eu vou ver a cura em mim. Um momento em que eu não vou mais ouvir falar desse Deus na vida dos outros, eu vou ter uma experiência real com Ele. Eu não vou mais apenas ouvir falar que Ele é Deus de provisão. Eu vou ver as maravilhas acontecendo, porque mesmo não tendo nada, Deus acrescentará na minha vida. Eu vou ver as maravilhas do Senhor acontecer. Porque eu não estou sozinho nessa terra. Eu não estou sozinho nesse deserto. Nós não estamos sozinhos. Não estamos. E a sensação de abandono é uma sensação tão ruim, não é? Que mesmo cercado por pessoas, estamos sozinhos. Agar se sentia assim, não apenas no deserto, mas quando estava lá na casa. Né? Ela viu, olha, tem aqui um monte de gente, mas eu estou sozinha. Ninguém quer saber de mim, não. Eu estou sofrendo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Não tem outra. Não tem outra esperança para mim. Não há nada aqui para mim. Mas Deus faz ela voltar justamente para o mesmo lugar. Deus tira ela de um deserto e faz ela voltar para o lugar que ela estava tendo aflição. Ué, que isso? Não, eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Não, volta lá. É lá que eu vou te abençoar. É lá. É lá que você vai ter Ismael. É lá que ele vai crescer. E é lá que ele vai ser uma grande nação. Amados irmãos, muitas das vezes Deus não quer que nós saiamos do lugar do sofrimento. Talvez Ele queira que nós simplesmente confiemos na Sua palavra. Talvez Ele não queira nos tirar de lá. Mas isso não significa que Ele não cumprirá Suas promessas na nossa vida. Deus continua a fazer maravilhas, seja no deserto, seja no local do sofrimento, aonde Ele quiser operar, Ele vai operar. No seu tempo, na hora certa, Deus vai fazer. E Ele sempre faz. E Ele fez. Ele fez. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Nosso irmão Ricardo cantou aqui. Desde a antiguidade, não se viu nem ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele não está apenas vendo o nosso sofrimento. Ele é o Deus que vê. Então Ele está só vendo, olhando e... Ele é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele estava trabalhando na vida de Abrão e de Sarai. Eles não estavam vendo. Mas se continuassem esperando, Deus continuaria trabalhando. Da mesma forma como estava trabalhando aqui na vida dessa egípcia. E ela confia no Senhor, ela volta. Ela confiou na palavra daquele que lhe respondeu. Ela creu e confiou. Há aqueles que dizem que creem, mas não confiam. Porque estão diante da palavra de Deus, mas continuam insistindo em se manter no caminho que querem. Porque muitas das vezes a gente tenta se livrar do sofrimento da nossa própria maneira e acabamos piorando a situação como Sarai piorou. Nós muitas das vezes tentamos amenizar, tentamos acelerar o processo e complicamos ainda mais a situação. Deus não deve ser apressado. Nós não devemos nunca querer apressá-lo. Embora nós lemos até salmos que digam: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Isso não é uma ordenança, mas é um pedido.
Apressa-te, Senhor. Apressa-te. Mas precisamos olhar para tudo isso e ver o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja feita a tua vontade. É para beber desse cálice? Que seja feita a tua vontade. É para passar por esse momento? Que seja feita a tua vontade. Porque nós precisamos crer que o nosso Deus está no controle de tudo. De tudo. Até mesmo dos nossos desertos e das nossas aflições. Deus está no controle de tudo. E que coisa maravilhosa é a aparição desse anjo, né? Um anjo do Senhor encontrou Agar perto da fonte do deserto, no caminho de Sur. O anjo do Senhor foi ao encontro dela. A iniciativa de ir até ela foi de Deus. Deus falou para o anjo: vai lá nessa mulher aí, vai falar com ela. Está vendo essa mulher que está em sofrimento? Vai lá falar com ela. Amados, isso aqui é mais que a prova que Deus não precisa que nós façamos nada. Ele vem ao nosso encontro. Nós não precisamos tentar forçar as bênçãos. Elas vêm até nós. A única coisa que nós precisamos fazer é confiar no nosso Deus. Unicamente confiar e descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso favor. E Ele não apenas diz, Ele faz. Ele não apenas vê, Ele vem e nos socorre. Ele é El Roi, o Deus que me vê. Há um Deus nos vendo hoje? Há um Deus vendo a nossa vida? Há um Deus vendo os nossos momentos de deserto, as lágrimas que ninguém mais vê, aquilo que está no nosso coração que nós não falamos para ninguém. A Agar, ela não externa nada aqui, ela não comenta com ninguém, mas Deus sabe o que está no seu interior. Ele não apenas vê aquilo que acontece, né, como se fosse um filme onde a gente vê a encenação. Ele vê também aquilo que está no nosso interior. Ele sabe exatamente quais são verdadeiramente as nossas dores. Dores que muitas das vezes nós não queremos assumir nem a nós mesmos. Dores que muitas das vezes nós não externamos para ninguém. Dores que os nossos sorrisos não mostram. Dores que o nosso modo de falar e agir não mostram. Há um Deus que está vendo. Ele está vendo. Ele sonda o meu coração e sabe exatamente cada uma das minhas necessidades. Nada passa por Ele despercebido. Nada. As pessoas podem não notar o que eu estou passando, mas Ele sabe. E isso traz ao meu coração esperança. Esperança e paz. Esperança e paz, porque esse Deus que eu digo que sirvo e da qual eu canto, é um Deus vivo. Ele vive. Não é apenas lenda. Não é apenas algo que alguém me falou. Eu sei que Ele vive e tudo pode fazer. E Ele sabe todas as coisas, Ele vê as minhas angústias, Ele vê o meu sofrimento, Ele vê aquilo que eu estou passando e não apenas vê, Ele vem ao meu encontro nos momentos de deserto e faz maravilhas na minha vida quando não há mais esperança nenhuma. Não tinha nada, era um deserto. E Deus vai lá e faz suas maravilhas. E nós estamos passando por Êxodo agora na leitura. Quantas maravilhas Deus não está fazendo no deserto? É água que vem do nada. É pão que vem do nada. É nuvem que conduz do nada. É no deserto que Deus faz as suas maravilhas e seus milagres. São nos momentos de deserto da nossa vida que Ele demonstra o seu poder. E aí nós passamos a conhecer o Deus a quem nós dizemos que servimos. Um Deus que nós ouvimos falar. Um Deus que nós cremos. Mas no meio do sofrimento Ele vai se tornar o Deus que nós vamos ver. Posso eu ver aquele que me vê? É a pergunta que Agar faz. Veria eu o Deus que me vê? O que ela está dizendo? Eu não conheceria esse Deus se não fosse esse momento.
Eu jamais veria ele se não fosse esse momento. Foi através desse momento que agora eu sei. O Deus que eu não vejo, o Deus que eu não sabia que existia, existe. Ele é real. Ele trabalha em meu favor. É nesse momento que nós passamos a conhecer a Deus. É nesse momento que Deus se revela. Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar. Jó, irmãos, homem íntegro, reto, justo, que se desviava do mal, apenas tinha ouvido falar. O que não seria de nós, então? Que não passamos nem metade do que esse homem passa. Como conheceríamos a Deus se ele, que tinha toda aquela vida reta e justa, da qual Deus confiou nele, a confiança que Deus demonstra ali na vida dele, Deus confia naquele homem, falou: pode fazer o que quiser com ele, eu sei que ele não vai me abandonar. Esse homem declara: eu apenas tinha ouvido falar. Sabe por quê? Porque lá nos capítulos finais, Jó não blasfema em momento nenhum. Mas ele meio que dá a entender, ele não blasfema, mas ele dá a entender que Deus talvez poderia estar pesando a mão de maneira que não deveria sobre a vida dele. Ele dá a entender. E aí Deus se manifesta a ele. Dos capítulos 40 a 41, Deus se manifesta a ele. E aí Deus fala: pega a aljava. Sabe o que é isso? Pega a espada. Você está me questionando? Pega a espada. Vamos lutar agora. Vamos ter aqui uma batalha agora. Você sabe mais que eu? Você é melhor que eu? Vamos lutar agora. E aí Deus começa uma surra. Quem sustenta o universo? Quem pontilhou as estrelas? Quem sabe a profundidade do mar? Quem sabe quantos grãos de areia há na terra? Quem conta as estrelas? Quem conta os teus dias? Quem existia antes de você existir e vai existir até depois? Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, porque desde antes de nós existirmos, Ele já estava no controle de tudo. Ele sabe a profundidade do mais fundo mar. Ele sabe quanta areia há na praia. Ele sabe quantos fios há no nosso cabelo. Ele tem ciência de tudo. E mesmo que nós venhamos a sofrer aquilo que Jó sofreu, nós não podemos nunca achar que Ele não sabe o que está fazendo. Ele sabe sim, e no momento certo Ele vai nos provar que em todo esse momento, em toda essa caminhada, Ele sempre esteve conosco, Ele sempre esteve nos sustentando e Ele faz maravilhas. Esse é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus. E o Deus de Agar é o nosso Deus também. Que esse lugar aqui venha a ser Bear Lai Roi. Que esse lugar aqui que nós estamos seja o lugar onde nós viemos a reconhecer: há um Deus vivo nos céus. E Ele está nos vendo. Ele está nos vendo. Que lição maravilhosa, né? Quem nos ensinou isso aqui? Uma egípcia. Uma egípcia. Uma mulher que vem de uma cultura totalmente diferente, que provavelmente servia a Deus totalmente diferente. É essa mulher quem vai nos ensinar essa característica maravilhosa de Deus. E esse nome aqui vai se repetir pela Bíblia. Ela fundou uma teologia. Onisciência. Deus vê, Ele sabe todas as coisas. Quem descobriu isso? Uma egípcia no deserto. Quem nós somos diante de Deus? E quem nós somos diante desse mundo? Servos. Pessoas que às vezes não... Quem nós somos para a nossa família? Esse daí... Não... Quem nós somos no nosso trabalho? Esse daí... Quem nós somos para a sociedade? Para Deus não. Para Deus não. Ele nos vê. E Ele nos ama. E tem promessas maravilhosas para a nossa vida. Ele cumpriu todas as suas promessas. Ele cumpriu as promessas na vida de Abraão e de Sarai, que tornou-se Sara, pois foi mãe de Isaac. E através dela Deus fez uma grande nação, cujo não se pode contar até hoje.
e através de Agar também fez muitas nações e cumpriu a sua promessa também. Ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus de resposta. Hoje é o momento, irmãos, de nós clamarmos a esse Deus. É o momento de clamarmos a esse Deus, não talvez com uma expectativa de que Ele vai resolver hoje esse problema que nós estamos vivendo. Talvez não seja hoje. Deus queira que seja. Talvez não seja hoje. Mas que Ele manifeste a nós o seu cuidado para conosco. Que seja hoje o dia em que nós viemos a reconhecer, é verdade, Ele está comigo. É verdade. Esse Deus que eu tanto ouvi falar, Ele vive. Ele vive. Nós não servimos a madeira, nós não servimos a pedaços de pau. Nós não estamos aqui adorando num altar vazio. Há um Deus aqui representado. Ele caminha no meio do seu povo. Ele habita em nós. Ele está conosco em todos os lugares que nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Em cada momento da nossa vida, há um Deus vivo nos acompanhando. E quando viermos a cair, há uma esperança, porque Ele é o Deus que envia seus anjos para nos levantar. Porque nem sempre nós vamos nos manter fiéis de pé. Nem sempre nós vamos conseguir. Haverá momentos que nós vamos tentar fugir. Haverá momentos em que nós vamos estar desolados no deserto. Mas há um Deus que pode levantar a minha vida. Há um Deus que pode mudar a minha história. Há um Deus que pode dar um significado novo para a minha vida. Esse é El Roi. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que me vê. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso é o teu nome. Tu és o Deus que nos vê, Senhor. Tu és o Deus que nos vê. Ó Deus, que venhamos nós também a ver a Ti. Que eu possa, ó Deus, Te ver nos meus momentos de aflição. Que eu possa Te ver quando eu estiver chorando. Que eu possa Te ver quando eu estiver desolado, abandonado, triste, sozinho. Que eu possa Te ver, Senhor, da forma que Tu me vê. Que, ó Deus, eu possa crer sempre e confiar. Tu és um Deus vivo e verdadeiro. Não há outro como Ti. Não há. Não há. E que esse meu momento de deserto eu venha dedicar a Ti. Que seja esse momento onde eu venha dizer: há um Deus vivo que está me vendo. Esse Deus tem promessas maravilhosas para a minha vida. Esse Deus tem a solução para as minhas causas. Esse Deus tem milagres e maravilhas da qual ninguém mais poderia fazer. Esse Deus responde àquele que espera nele. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus da igreja de Cristo Jesus. Meu Deus, que nós possamos crer em Ti, ó Deus. Que nós não venhamos, ó Deus, a tentar dar o nosso jeitinho, a tentar resolver as nossas causas da nossa maneira, mas que nós venhamos a esperar e confiar em Ti, Senhor. Pois no tempo certo Tu trarás resposta. Mesmo que seja no deserto, mesmo que seja no lugar da opressão, Tu trará resposta a nós. Tu és El Roi, Tu és o Deus que me vê. E eu Te adoro, Senhor. Eu engrandeço o Teu nome. Eu Te glorifico. E eu Te agradeço, porque hoje eu posso ver que durante todo esse momento de aflição, Tu esteve me sustentando até aqui. Nesses momentos de pandemia Tu me sustentou. Nesse momento de crise Tu me sustentou. Na enfermidade Tu me sustentou. Na escassez Tu me sustentou. E nesse deserto que eu vivo, Tu trará resposta para a minha vida. É em Ti, ó Deus, que devem estar as minhas esperanças. É em Ti, ó Deus, que eu devo confiar. Pois Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus vivo que me responde dos céus. Tu és um Deus maravilhoso, da qual não há outro igual. Que não venha eu apenas a ouvir falar de Ti, mas venha verdadeiramente Te conhecer e entender quem Tu és. Abençoa-nos nessa noite. Abre os nossos olhos para que possamos Te ver, Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.
no secreto. Ele é o Deus que nos vê. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê, eu não estou. Nós não estamos sós. Você não está só. Não estou só. Não estamos sozinhos nessa terra. Você não está só na tua família. Você não está só nesse momento de dificuldade. Você não está só nesse momento de tristeza. Você não está só nesse momento de enfermidade. Você não está só nesse momento de batalha. Você não está só nesse momento de crise familiar. Tem um Deus contigo. Tem um Deus conosco. Nós não estamos sós. E jamais estaremos sós. Eu não estou só. Essa foi a promessa que Cristo fez para nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele cumpriu a sua promessa com Abraão? Sim. Ele cumpriu a sua promessa com Agar? Sim. E conosco? Cumprirá também. Está conosco todos os dias da nossa vida. Está aqui agora conosco. Sairá conosco. Entrará na nossa casa conosco. E lá habitará junto conosco até a consumação dos séculos. E sabe o que vai acontecer na consumação dos séculos? Ele não vai nos deixar não, mas vai ser o inverso. Seremos nós quem iremos habitar com Ele. Ele desce para estar conosco. E chegará o tempo que nós subiremos para estar com Ele. Sempre com Ele, eternamente com Ele. Esse é o destino do crente. O crente está sempre com Deus. Sempre, sempre, sempre. Ele é fiel às suas promessas. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado por cumprir tuas promessas na antiguidade, pois hoje nós desfrutamos da tua promessa. O Senhor prometeu uma grande nação, essa nação existiu. Dentro dessa nação veio o descendente que tu prometeu a Eva. Esse descendente é Cristo Jesus. Tu prometeu que Ele nos libertaria dos nossos pecados. Ele cumpriu. Tu prometeu que Ele ressuscitaria e hoje Ele vivo está. Tu prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E hoje, a cada dia, a cada momento, nós sentimos: Tu está conosco. Todas as Tuas promessas se cumprem. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória, louvado, engrandecido seja o Teu nome pelas Tuas promessas e maravilhas. Ah, Deus, faça com que nossos corações confiem nas Tuas promessas. Acende a nossa fé, a chama do primeiro amor, para que confiemos nas Tuas promessas e esperemos em Ti. Há um Deus trabalhando em nosso favor. Há um Deus nos vendo. Há um Deus vivo e verdadeiro que nos responde. Esse é o Deus do qual nós servimos. É o Deus que nos salvou, nos tirou da terra do Egito, nos tirou de Ur dos Caldeus e nos transportou para o seu reino de amor eterno. Esse é o nosso Deus. Que a Tua graça e as Tuas maravilhas estejam conosco hoje e eternamente. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te leve para casa na santa paz, te abençoe, te prospere, te cure, em nome de Cristo Jesus. Vá na paz do Senhor.